Olá, pessoal. Estamos aqui com a Eliane, uma querida nossa. Ela já fez café com pauta com a gente e também foi presencial. Porém, hoje, com uma diferença, nós temos um profissional gravando a nossa conversa. Isso mesmo. Com certeza teríamos um público muito maior. Nós já tivemos naquele dia um público Sim. muito bom. Mas olha só, o Café com Pauta, ele mudou um pouco o formato, ou melhor, acrescentou um formato, esse formato de gravação, né? O podcast. Mas nós continuamos com o formato online, ao vivo. E por que que a gente continua? Porque também é muito importante a participação de vocês. Mas mesmo assim, pessoal, deixem os comentários de vocês, porque vocês vão assistir este nosso bate-papo num outro momento, né? Mas vocês coloquem lá que nós vamos responder para vocês todos os comentários, as questões que tiverem, que a gente pode então continuar essa conversa num outro momento, tá bom? Então vamos lá, Eliane, muito Olá. obrigada por você estar aqui essa noite. Uma noite um pouco conturbada, viu, pessoal? Porque hoje foi o nosso primeiro A dia. estreia, né? Foi a estreia do nosso Café com Pauta dessa forma, né? Nesse Sim. formato de estúdio. E é muito diferente. Então, não, mas você já está acostumada. Não, porque. Não. É sempre a primeira vez, A né? primeira, a A estreia, né? estreia. Então, estamos aqui e conta um pouquinho pra gente de você, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, sem entrar no tema ainda na nossa pauta. Nós Ok, vamos entrar na pauta depois do nosso brinde. ok. Então, Marilice também uma querida, né? Esses encontros profissionais, né, Marilice? Nesses encontros aí a gente é, firmou aí algumas parcerias, né? Participei com muita alegria, com muito prazer do Café com Pauta. Foi uma experiência especial, muito marcante, né? Muito positiva. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o convite. E Prazer é meu. sempre que precisar aí das minhas contribuições, da minha interação, estou sempre disponível, pode contar comigo, tá bom? Obrigada. Então vamos lá, né? Você pede, né, para eu descrever um pouquinho aí da carreira, né? Da trajetória profissional. Então são quase não, 38 anos de envolvimento com a área da educação, né? Eu sou daquele pessoal que cursou magistério, né? Um benefício muito grande na formação Sim. profissional. Então, eu cursei magistério, comecei lá em da década de 80, mais especificamente em 87, do magistério para licenciatura em pedagogia, depois, posteriormente, uma especialização em gestão educacional, neurociência, um MBA em gestão empreendedora em educação. E nesses 38 anos, eu tive a oportunidade de lecionar para a educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, educação de jovens e adultos. Trabalhei por muitos anos na coordenação pedagógica, depois na direção escolar por 17, 18 anos, e agora de volta há quase 5 na coordenação pedagógica, tá? Então, trabalhei também como tutora no ensino superior, né, dos cursos de pedagogia, algumas mediações, né, a facilitação das estudantes, tanto quanto ao uso das funcionalidades das plataformas EAD, que hoje é uma tendência É. forte, né? Enfim, né, um pouquinho aí
de tudo. Que ótimo. Também. Essa experiência da Eliane é um pouco da minha, desse mesmo tempo, na verdade, Sim, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo, mas não é porque eu sou mais velha, não, viu, pessoal? É porque eu comecei muito cedo. Tô brincando. Eu comecei com 14 anos. E aí, olha só, eu comecei, depois fui fazer pedagogia, depois fui, até hoje, né? Educação Na envolve, né? educação, ensino médio, ensino infantil, educação infantil, agora ensino superior, a pós-graduação. Então é uma coisa É. que tem que ir mesmo, A né? gente A está gente não sempre larga envolvido, né? A mais e educação está tem envolvido. isso, né? Ela capta, ela É. cativa, ela envolve, né? E a gente vai ficando, vai mudando às vezes os rumos, É mas não sai dela, verdade, né? e a gente aprende a vida inteira, né? A Sim, gente tem que aprender a vida inteira. sim. Até tem uma amiga nossa do grupo de pesquisa que ela tem um podcast com esse nome, né? Aprender a vida inteira. E é isso É mesmo, isso. aprender a vida inteira, É. né? Então tem tudo a ver com o Tudo a ver com a professor, educação, com o né? professor, Mas, na verdade, todos os profissionais tinham é. que se preocupar com isso Sim. mesmo, né? Uhum. E hoje, pessoal, nós vamos falar. Eu não vou me apresentar porque já tem uma live no canal que fala sobre a experiência minha, que é a minha história, e fala também da história do canal, do Café com Pauta. Então, como nós estamos com um tempo muito reduzido, né, Sim, Eliane? sim. Então, eu não vou falar sobre isso. E vocês que ainda não me conhecem, vão lá no canal, aqui, né, no canal, e assistam, conheçam um pouco dessa história, que é muito bonita. Tá? Então, Eliane, antes da gente começar a nossa pauta, nós vamos fazer um brinde do café, Muito né? bom. Aqui presencial, com a nossa xícara. Deixa eu mudar aqui. Tchim. Tchim. E agora, então, nós começamos nossa pauta, que é sobre um pouco isso que a gente estava falando, Sim. né? E é um pouco isso que faz parte da nossa vida, que é a formação, né? A formação continuada de professores. Então, essas experiências, né? Que a gente tem com a formação de professores. Mas eu gostaria que você falasse, então, contasse um pouco para a gente como que essa experiência sua, como que... Porque você falou por onde você passou, né? Sim. Agora, os desafios, nossa, são muitos desafios. Sim. Esses dias, segunda-feira, por sinal, eu estava na sala de aula, que eu ainda sou aluna. Eu faço um curso de neuropsicopedagogia, Sim. uma Aprendendo a vida pós-graduação. toda, né? Aprender a vida toda. É. E na aula, as minhas colegas falando das experiências dela, como é que está na educação infantil, como é que está no Fundamental 1, no ensino médio. Eu falei, gente, eu saí da sala de aula já faz um tempo, Sim. né? Então, Aham. a experiência delas é bem mais pé no chão Sim. ali, né? Falei, gente, isso daí a gente discutia quando eu comecei a trabalhar com a educação infantil em 84. Uhum. Sabe, E a assim, umas discussão continua. coisas. Continua e as ações? Como Sim. é que estão tudo isso, Sim. né? Que coisa mais difícil que é isso, né, Difícil. Eliane? É um ciclo que parece que não se encerra, né? Às vezes carrega, infelizmente, né, Marilice, assim, a gente precisa salientar isso, né? A educação, infelizmente, no nosso país não é tão valorizada, não é tão levada a sério. Então, por isso que fica, né, o tempo todo aí esses desafios, essas quedas de braço, as Sim. políticas públicas às vezes não tão consistentes, Nós né? temos política de governo e não política de Estado, De né? Estado, exatamente. Então muda-se, né?
Muda o o governo, muda a governo, política. né, desconstrói o que estava avançando. Então, né, a gente vê, né, mesmo em período eleitoral, a gente fala tanto, todo mundo chega com promessas, né, e passa, né, são eleitos, passam 4 anos, né, essas políticas aí não consolidadas. A gente viu recentemente aí o Plano Nacional de Educação, né, que uma vigência aí decenal. Tá certo que tivemos aí no meio do caminho Uma a pandemia, pandemia, né? mas Temos que assim, levar em consideração. são isso também. Mas muitas Mas metas muito aquém. Então a gente sempre se questiona, né? Será que é, todo, toda a dificuldade, né? Não foi, as dificuldades foram realmente motivadas só pela pandemia, né? Ou às vezes uma falta de inclinação, de empenho, de boa vontade aí, né? De quem deveria, né? é. E é tudo muito. A culpa, no fim, fica sempre para alguma coisa, Sim, né? Ou é para o sim, professor, ou é para a criança, é. ou é para a família, ou é sempre o O outro, outro, né? O exatamente. A outro que é, responsabilização que cai é na escola responsabilidade. É. e se a gente for pensando em um efeito cascata, vai para a sala de aula, para o professor, né? Muitas vezes ali solitário aí nessa tarefa, cheio de desafios, cheio de demandas, né? Uma sobrecarga, né? Que compromete inclusive a saúde mental. A gente tem visto isso. É, Então, é, é um problema estrutural da sociedade brasileira, né? Não valorizar devidamente a educação. Educação vista como despesa e não é. como investimento, né? E aí vem um investimento que está sendo muito negligenciado, Sim, que é com relação à formação dos professores, né, muito, Eliane? muito. A formação dos professores e principalmente a formação continuada. Por quê? Sim, Porque não basta a formação inicial, né? não, O professor ele não sai pronto da faculdade, da graduação, de forma alguma, né? né? E ele precisa dessa continuidade e tudo Sim, mais. E aí, o que muitas vezes acontece é dado algum incentivo, não sei se você concorda com isso, comigo, mas é dado algum incentivo para o professor fazer um curso de pós-graduação sim, aqui, ali, não sei o quê. Alguém ganha dinheiro até com isso, sim, qualidade né? duvidosa às Com vezes, né? essas informações É. muito. E aí do que melhora? Uhum. Se ele está fazendo algum curso que não tem a ver com o dia a dia dele Dele, na sala de aula. sim. E essa formação continuada, né, fica Fica com capenga uma, aí. capenga com uma qualidade duvidosa, muitas vezes, né? Marilice, você tocou num ponto muito importante, né? Bom, primeiro, eu tenho sentido isso, né, no momento aí de contratação de profissionais. O que que nós temos notado é assim: ninguém mais quer cursar pedagogia, ninguém quer mais ser professor, né? Não é uma carreira que atrai. Não atrai pela remuneração, né, que é muito aquém, né? Todo mundo sabe, professor é muito desvalorizado, né? Então já não é atrativo. Os desafios da carreira em si, né, são grandes. Então eu tenho notado nos últimos anos um declínio, um decréscimo de currículos, de jovens procurando trabalho, oportunidade, e a gente precisa desse pessoal de apoio, de suporte. É. A gente não tem conseguido. É, Falta de motivação falta de para motivação, a profissão, né? exatamente. Então, está muito difícil, né? Por outro lado, eu observo também que, com as novas medidas, especialmente em relação à educação especial, né? A obrigatoriedade, o direito daquele aluno da acompanhante, da assistente, enfim, né? Então, o mercado também está absorvendo, mas tem uma queda, uma redução no número de matrículas nos cursos de pedagogia, né? O advento também da educação à distância, delicado também, né? É, nada como uma interação em sala de aula, uma aula com um bom professor universitário, né?
o comprometimento de ir para a faculdade, para a universidade, sentar, assistir a aula, isso é muito rico, né? Então, hoje, a modalidade, né, de educação à distância deixa muito a desejar, né? Então, a duração dos cursos de pedagogia, eu acho que é uma duração muito reduzida, né? Então, ela sai mesmo sem muitas experiências, como eu disse, né, que eu fui beneficiada com o magistério, que o magistério tinha muito, né, de didática, de metodologia, os estágios supervisionados, então acrescentava muito e ainda assim nós não saímos devidamente preparadas, mas já com, né, com certo... Mesmo sabendo que a teoria é importante, né? A Mesmo teoria sabendo. junto com a prática, né? De nada adianta, no caso de uma graduação que seja à distância, né? Sem ter a prática, só a teoria. Exato. Né? Exatamente. Então, essa coisa do chão da escola, né? Aquela interação em sala de aula, acompanhar um professor, os professores, né? No estágio. Isso acrescenta muito, né? E é uma pena, né? Porque também, muitas vezes, aquele estudante, aquela estagiária, não a remunerada, aquele estágio obrigatório, né? Muitas vezes elas enfrentam também desafios para serem aceitas nas escolas, né? Então, muitas vezes algumas diretoras, né, barram, isso também é um dificultador, né? Eu sempre, nos anos, né, eu fiquei 17, 18 anos na direção e o pessoal batia na minha porta, a gente fazíamos parceria com a universidade aqui de Piracicaba e aí eu sempre recebia bem, por quê? Eu achava assim, primeiro é honroso, né? É admirável uma jovem que queira cursar, né, pedagogia. A sociedade precisa de professores, né? E essas meninas, esses jovens, meninos também, né, que é mais comum, mulheres, né, procurar pela carreira. Eles também precisam de um espaço, de uma porta aberta, de um momento para começar, né? Então, são outros desafios que elas encaram, né? Então, a formação está muito precária. Hoje tem sido revisto a questão do EAD, 100% EAD, né? Já tem um movimento aí, mas foram muitos anos que deixaram lacunas aí, né? Importantes. Isso aí é uma coisa que veio da pandemia, né? Sim, e se instalou, né? Se instalou e Exato. aí a gente não sabe o que vai acontecer Exato. ainda, né? Se nós vamos ter realmente esse retorno, né? Se vai conseguir do presencial. Exato, e reverter minimamente essa má formação, né? E, enfim, né? Isso é preocupante, porque a área da educação, né? Pois então, é uma área, toda ação, mas assim, Precisava... formação, né? Acadêmica, socioemocional, formação de base, né? Ter um então, olhar mais... a gente olha para Piracicaba, né, Marilice? Nós tínhamos a Unimep, né, aqui, né? E assim, quanto reduziu, hoje ainda tem universidade particular, né? Mas quanto... São quase que todas EAD. Todas EAD, tá? Então, olha só. Nós temos aqui algumas questões, né, que a gente gostaria de falar, de perguntar para você e tudo mais. Mas a gente sabe que o nosso tempo tá meio apertado, né? Então, num outro momento, a gente vai continuar fico à disposição. Essa nossa conversa, né? Mas, então, para a gente finalizar, tá? Conte um pouquinho para a gente o papel da coordenação pedagógica, né? Porque você falou quando você estava na direção. Sim. E eu costumo dizer que a inclusão, ela só acontece se a gestão permitir. Exato, favorecer, né? A gestão precisa estar aberta para isso, para acolher, para
permitir que outras pessoas possam vir para a escola, ajudar outros profissionais. Por Sim. quê? Porque a escola sozinha não consegue, ela conta. não dá Não dá conta, conta. né? Então, É nós uma grande teia. precisamos. Para ter êxito, precisa dessa grande teia, né? Pois é, nós precisamos dessa interdisciplinaridade, Sim. inter e multidisciplinar, Sim. né? Aham. Então não adianta só você ter vários profissionais trabalhando com essa criança Sim. e não ter esse olhar único, Uhum. né? Para singularidade. Que aí é muito importante, né? Que faz toda a diferença. E a coordenação pedagógica também, ela tem um papel muito importante nisso, né? Sim. Como é que você trabalha tudo isso? Como é que você acolhe esses outros profissionais? Articula, né? Porque existe um preconceito muito grande que e até muitas verbalizações, né, muitas falas Sim. de profissionais, de gestores, não, mas aqui é na escola, ela não é clínica. Então, ela não permite que o psicólogo vá lá, ela não permite que o fonoaudiólogo vá. E o professor precisa de toda essa orientação. Sim. E aí, juntos, Uhum. montar um plano para que essa criança realmente se desenvolva, né? Exatamente. Então, é como se a gente pudesse dissociar esse estudante, né? Ou dissociar todas essas dimensões, né? Do ser humano, né? Então, no atual momento, né, da minha carreira aí, que eu estou efetivamente na coordenação pedagógica, o primeiro contato com a família vem. Hoje eu noto que as famílias aí de crianças atípicas, elas estão mais confortáveis, eu venho notando isso, né? Porque também a sociedade está discutindo mais a respeito, né? Não é uma coisa assim, antigamente tinha uma ocultação, né? Não queria. Hoje não, as mães chegam lá como deveria ser mesmo, né? E trazem as questões. Então, nesse primeiro momento, é o acolhimento, é para essa família nos contar e relatar sobre o desempenho dessa criança, facilidades, dificuldades, todo esse cenário aí de desenvolvimento. E aí a primeira pergunta que nós fazemos na escola: quais são os profissionais aí multidisciplinares que atendem a criança? E já assim, de antemão, a gente abre as portas porque a gente também precisa ser guiado, né? E precisa entender. Então, vem às vezes ajustes finos, né? Pistas, o que funciona, o que não tem receita, né, Marilice? Não tem. Não tem. Mas tem troca, né? Então, nós vamos compartilhando, mantemos aí um vínculo estreito, porque a escola, com certeza, coopera com a família, coopera com esses profissionais, né? Porque esse aluno está lá, não enquanto vamos usar o termo assim, paciente, não sei, mas enquanto aluno. Ele está num outro ambiente social, numa outra condição. E lá na clínica, também numa outra condição. Então, essa troca é extremamente importante, né? nos guia, porque é isso que eu falo para você. A gente está sempre estudando, está se atualizando, mas ainda a formação ainda é uma construção. Não vou dizer nem deficitária, mas é uma construção, né? E tem todas as diferenças, as singularidades, né? Um é assim, o outro é assado, né? E assim vai. Então, são grandes desafios. A escola tem é bastante permeável nesse sentido, né? Essas parcerias são assim, então a gente nunca fecha a porta, nunca dificulta o acesso. Eu trabalho em parceria com uma orientadora educacional no colégio, uma grande profissional, uma grande parceira, que é a Evelise Salvaia. Então, é isso. Eu na coordenação pedagógica, a Evelise ali na orientação, né? A professora. Então, todo mundo dando as mãos, fazendo trocas, né? Facilitando, mediando, né? Porque é um caminho construído, né? E pedindo ajuda quando necessário, sempre, né? Sempre. E aberta também né? E mãos dadas com a família. Também, Esse acolhimento, né? As regulações, as flexibilizações aí, né?
e um diálogo muito harmonioso, Eu que cos- todos ganham, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa dessa humildade, né? No Sim. sentido de aceitar o que o outro tem para te Compartilhar compartilhar, até isso. mesmo ensinar, Ensinar, não é? ampliar Para o meu você, não entendimento, né? é? Porque ninguém O sabe outro tudo, ninguém tá. profissional e tudo. E também tem muito a ver, tudo isso tem muito a ver com os nossos cafés, né? Sim, Porque é exatamente isso. É exato. trazer mais pessoas Sim, para contribuir é. com o saber de De todas as todos. outras, Todo mundo né? ganha, Todo né? mundo Essa, ganhando. né? Esse preenchimento, essa completude que a gente está É, sempre em busca, que não se completa nunca, mas essa construção, né? uma É, uma reflexão que a reflexão. gente vai fazendo e Sim. que as É, pessoas a troca de vão melhorando, experiências, vão trazendo outras contribuições. contribuições, exatamente. Uhum. E aí, é, você tem alguma outra questão, alguma coisa que você gostaria de falar sobre a formação continuada? O que que você, qual a sugestão aí, né? É, Para que é, realmente ela acontecesse, de que forma ela acontece lá no lá. seu É. espaço, como é que é esse. Sim, então, fiquei, né, quando você fez o convite, né, e eu fiquei pensando, né, o que que eu levo, né, para esse café com pauta aí, as contribuições hoje da minha atuação profissional. Então, o que eu, assim, eu fico o tempo inteiro fazendo uma análise da minha atuação, né, uma avaliação, uma autoavaliação, né, aquela dialética retórica, a gente fica, né, É, nisso, né. Então, tem sido uma construção muito benéfica, profissional nessa etapa aí da minha carreira. Mas o que eu, assim, fico pensando aí todos os dias, né, avaliando aí essa atuação, é assim, o quanto o coordenador pedagógico precisa ser um grande articulador, quanto de sensibilidade, né, esse profissional precisa ter, quanto de proximidade, esse acesso, né, para que as famílias, os profissionais das equipes multidisciplinares, o próprio professor, né, se aproxime, né, essa troca o tempo todo, e também essa permanente busca, né, de aperfeiçoamento, de entendimento, é, nunca finaliza essa construção, porque são muitas novidades, muitos desafios, muitas demandas, não só aquelas referentes aos processos de ensino e aprendizagem, pedagógicos, né, ações que promovam a equidade, mas todas as demandas assim contemporâneas, né, outras questões sociais que estão intimamente ligadas, né? Porque é ilusão a gente achar que dissocia, né? E é, elas vêm para a escola, enfim, né? elas trazem tudo para a Trazem escola, tudo. né? Então não é um exercício, né? O tempo inteiro assim aguçando aí essa atenção, essa sensibilidade que a gente precisa ter para uma série de fatores, essa É, análise que você faz, às vezes dá uma distanciada, né? E assim, permanente também aperfeiçoamento profissional, né? Tá é. sempre lendo, tá sempre estudando, tá sempre se atualizando, né? Promovendo alguma coisa também, Também, né, Eliane? aí no Assim, contato com a promover. equipe também, essa formação É, continuada, permanente, esses espaços de leitura, de troca. Hoje tem muita coisa, né? Tem muita, é. muita Muita facilidade de informação. acesso, muita informação, né? Lógico que a gente precisa selecionar, Sim, claro, é. por isso que eu falo, precisa ter conhecimento para conseguir fazer essa seleção, mas assim, esse permitir, esse favorecer, né? Esses momentos de estudo coletivo, de análise, de observação, de construção de caminhos, né? É, Isso é permanente, não é pontual, não é vez ou outra, mas é. isso é uma construção diária, né? Então, e quando você fala sobre percepção, né? Essa sensibilidade que o professor precisa, Sim, né? é, A gente vê cada dia mais jovens tendo problemas, inclusive suicídio, né? sim, E muitas vezes eu penso que
é um pouco da nossa parte, da nossa falta de perceber que Sim. aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, né, tá passando por alguma dificuldade, ele tá diferente. O É. que foi? Ah, Pedindo não, ele é assim socorro, né? mesmo. Ah, não, Uhum. ele é assim mesmo, tal. Sim, Então essas coisas a gente também. precisa estar mais Tá atento, atento, né, essa Eliane? sensibilidade, É, assim, o olhar atento, não só do coordenador, do professor, mas assim, a equipe de apoio, inspetor de aluno, todo professor mundo de precisa educação estar. física, às vezes até alguém da limpeza do colégio, que também é um elemento super importante, né? É, Tá ali, tá atento, observar o diálogo, é, né? Porque é isso que eu falei para você, né? São muitas demandas, né? Muitas demandas, né? A gente vê aí realmente adolescentes aí se automutilando, esses vazios pois é. existenciais, né? As A famílias, internet a internet contribuindo para tudo isso, contribuindo, né? né? Então, assim, a gente fala, eles estão hoje super conectados. Não são só eles, a sociedade inteira está, os Uhum. pais estão É, conectados porque estão trabalhando, estão conectados porque hoje usam as redes também como uma forma de lazer, né? é. Assim, eu vou relaxar, sento na cama à noite, pego meu celular e também esse Fico adulto vendo. se desliga desse É. jovem, né? Desse adolescente, porque chega um momento da adolescência, quem já passou por isso como pai, mãe, sabe que é Uhum. cansativo, que é exaustivo. Na escola, os professores, né? Então, tem questões aí que às vezes não é rebeldia própria da idade. Tem, sim, É. vai ter, né? Mas tem, ou assim, tá muito introspectivo, mas tem às vezes algumas coisas aí acontecendo, né? É. De excessos e também de vazios, né? Pois é. E tem uma outra coisa, olha só, você falando, eu lembrando aqui. Uhum, Eu agora estava pensando na nossa conversa primeira. A nossa primeira conversa, o nosso primeiro café com pauta, nós falamos da participação das famílias, né, sim, Eliane? foi. A importância da participação das famílias. E hoje, por que que, Marilice, mas por que você está falando disso agora? Vocês estão falando de formação de Sim, professores, né? Mas os professores também precisam pensar na importância de trazer a a família, família, né? sim. Porque naquele café, naquela conversa, nós realmente falamos sobre isso. Isso, essa E, atuação da família, e essa presença, né? Pois é, e É. quando eu estava vindo para cá, eu presenciei uma cena que eu falei, gente, não tá certo isso. Uhum. A mãe, o adulto, tá perdendo esse momento. Ou seja, a criança, a mãe foi buscar a criança na escola, tá? Uhum. Tudo bem, ótimo, tal. Aí, quando eu vejo a mãe tá lá na frente e a criança lá atrás, Solta. solta, sozinha. Gente, vamos aproveitar esses Sim. momentos, né? Conecte-se com seu Se filho. conectar com É. ele, vamos. E aí, tá? Vai Conta como foi seu junto, lado a dia, lado, né? exatamente. Pelo menos, se não Pegue quer na conversar mão, alguma o coisa. toque, olho no Não é? olho, não Tá é? faltando muito isso, justamente Sim, por conta da internet sim, também, né? eu acho. Mas e aí entra os professores, eu Sim, penso, Eliane, sim, porque os professores muitas vezes precisam falar isso para os pais declaradamente. declaradamente, porque eles É, estão pedindo socorro corro, porque não sabem o que não, fazer, exato. Eles estão aí né? perdidos, confusos. Não é? E É, aí, então, dar situações que ele possa trabalhar com a sim, criança, possa dar essa atenção para a é, criança, para o jovem, para o adolescente, para todas as sim, idades que eles dependem ainda da gente. E sim. tem uma pessoa que fala que. Ai, Piancet, acho que é, né? Hum, Piange. Piange. tá. Ele fala que a criança tem 12 verões com a gente. Depois ela não tem mais nada, Puxa, né? é, Então, se a gente não aproveitar é esses 12 isso. verões, É isso. Eles né? têm a infância muito curta, É. né? E depois dos 12 verões, né? A família deixa de ser aí necessária, né? Eles querem Sim, alçar outros voos, né? é. E realmente, Marilice, isso que você falou,
a escola atenta, né? A professora atenta e o professor, com todo respeito, sinalizar muitas vezes para a família. E às vezes, assim, a professora percebe, né? Situações ali, ela fala, Liliane, deve estar diferente em casa, deve estar acontecendo alguma coisa, mudou o comportamento. E aí a gente fala, vamos chamar a mãe para conversar, tal, e a gente chama, e a mãe às vezes traz um relato de alguma situação que estão enfrentando, enfim, né? De todo, né? Toda a esfera aí possível de situações. E muitas vezes as famílias agradecem por quê? Estão perdidas, estão precisando de norte. Ao mesmo tempo que assim, a gente nota às vezes uma grande omissão, né? E às vezes, né, Marilice, essa omissão vem também do acúmulo de trabalho, de obrigações, a correria do dia a dia, né? Os desafios aí, né? Para manter uma família, para suprir, enfim, né? E aí e também tem uma outra questão assim, as famílias aí um pouco perdidas também, se devem frustrar, se podem ser mais taxativas, se eu falar mais firme, meu filho deixa de me amar, né? As famílias com medos, né? Algumas culpas. Isso não é uma crítica, acho que é uma demanda bem contemporânea. Todo mundo está um pouco confuso, aí, né? Tá polarizado, né? Nós saímos aí algumas décadas atrás aí de um extremo de famílias muito autoritárias, hoje para famílias muito permissivas. E nós estamos colhendo frutos de tudo desta isso, né? permissividade, né? E aquela criança, às vezes, gritando, se falando, ai, tá indisciplinado, não tem regra, não tem limite, às vezes está pedindo por atenção, né? Alguém que pegue na mão, abaixe, olhe no olhinho, fale, né? Fale pouco, acertado. E quando a gente fala tudo isso, a gente pensa, né? Nossa, são coisas tão básicas, Básicas. Tá faltando básico. Tá faltando básico. Mas então, isso eu penso que é um pouco do papel do professor. Sim, sinalizar. Né? O professor percebe. O professor que está percebendo tudo isso e tal. E trabalhar isso nas formações também, para que a gente tenha uma sociedade melhor, melhor, né? sim. Um mundo melhor. Esse convite à reflexão, seja do professor em sala de aula, seja das próprias famílias também, né, Marilice? Esse é o papel da escola, né? Esse é o papel da escola. Essa troca, essa sinalização, as famílias estão precisando, estão pedindo, as crianças também, os adolescentes, né? Estão enfrentando muitos dilemas. E alguém precisa assumir isso. Assumir isso, exatamente. Então, não parar com essa história de jogo, né? Jogar isso, daqui, jogar exatamente, dali, né? Mas muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer, uma honra estar aqui na estreia, bom, no primeiro dia. Então, estamos aqui nessa estreia muito boa e eu vou falar sobre um presente que nós ganhamos hoje. Olha só, esta bolacha aqui do Universo dos Cristais. Muito obrigada. Tá? Ela veio embelezar aqui a nossa mesa, né? Lindíssima, muito bom gosto, muito capricho, né? Aqui junto com a caneca. A Eliane ainda não ganhou uma caneca, você vai ganhar, mas ainda não vai ser hoje. Tá bom, eu espero. Vai ter que esperar mais um pouquinho, ela não me entregou na data certa. Fique tranquila. Mas tá certo, então, muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma outra oportunidade para a gente continuar essa conversa. Mas espero que continuemos de uma outra forma, num outro patamar, que a gente já tenha conseguido alguns avanços com relação à formação, né? Porque da forma que tá, a gente precisa ser repensado, né? Eu te parabenizo, viu, Marilice? Obrigada. Por essa construção incansável, né? De uma carreira voltada para a educação, agora todas as questões aí voltadas à diversidade, inclusão, né, educação especial. Então, isso alguém precisa, né? Pessoas, né, grandes profissionais, grandes mentes, grandes corações, né? Precisam estar ali encabeçando, atuando, né,
em prol dessa causa que é tão necessária, tão urgente, né? E parabéns, né, pela nova muito fase, pelo obrigada. novo momento E do mas Café com tudo Pauta. isso só pode acontecer com a presença de vocês Sim, também, verdade, né? verdade. Então Uma grande vocês fazem honra. parte de tudo isso. Eu Obrigada. também agradeço, né? Sim. E que a gente continue mesmo e que sejamos sempre incansáveis, Incansáveis, né? é isso. Que a chama continue acesa, né? Continue. E as grandes contribuições para a educação, para a sociedade estejam aí sempre vingando, né? Florescendo. Ótimo, Tá bem? Muito obrigada, Obrigada, então. Tchau, Marilícia. pessoal. Tchau. Beijos e até o próximo.